Bom dia, estamos começando circunstancialmente a transmissão do nosso culto online e quero saudar a todos nessa manhã com a graça, com a misericórdia, com a paz do nosso Senhor Jesus. Estou esperando alguns instantes aqui para poder convidar o David e o Adriano, que vão participar com a gente dessa transmissão. Assim que eles entrarem, a gente os coloca. Pronto, o David entrou. Deixa eu aceitá-lo aqui. Olá, David, tudo bom? Olá, bom dia, pastor. Bom dia, tudo jóia? Tudo firme. Graças a Deus, coisa boa. Eu não queria poder estar junto de você, mas as circunstâncias não permitiram, né? Não permitir, pastor. Mas graças a Deus a gente está aqui através dessa live, né, pastor? Graças a Deus, cara. Graças a Deus mesmo. Eu vou, de imediato, David, passar a palavra para você até explicar o que é que você normalmente faz nos domingos de manhã, antes do nosso culto começar, né? Então, você pode iniciar e logo depois a gente vai trazer o pastor Adriano para iniciar aí com a leitura bíblica e com a oração, tá bom? Tá bom, obrigado, pastor, perfeitamente. Como a gente faz todo domingo antes de começar a reunião, nós, como igreja, exercemos a nossa fé orando um pelos outros. Então, a gente geralmente chama as pessoas que querem receber uma oração, que tem algum pedido por algum familiar, por alguma situação, ou querem agradecer a Deus por alguma situação. E hoje, por mais que as circunstâncias sejam diferentes, essa parte também não poderia ser diferente. Então, anteontem, nós pedimos, né, no grupo da igreja, no grupo de WhatsApp da igreja, quem tinha os pedidos de oração. E nós temos aqui, eu recebi alguns dos pedidos, e nós vamos fazer a oração. Tá bom? Sim. Então, tem aqui o pedido do Wilton, do André, tem aqui o pedido pela igreja, né? Pela Bahia. Então, se a gente puder começar a fazer a oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós estamos aqui neste domingo e começamos essa oração como um agradecimento, meu Deus, agradecimento por mais um dia. E que dia, meu Deus, domingo, dia de honrar o Senhor. Meu Deus, e a tua igreja, meu Pai, por mais que sejam as dificuldades, nós nunca vamos deixar de honrar o Senhor nesse dia. Então, meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, te agradecemos pela tua igreja, pela Igreja Esperança. Meu Deus, que tem sido, meu Pai, um instrumento, através dessa igreja, meu Pai, muitas almas, famílias têm sido alcançadas pelo teu evangelho. Meu Deus, nós também oramos, meu Pai, pela saúde. Meu Deus, nós oramos porque muitas pessoas, nós recebemos essa semana, meu Deus, a notícia que algumas famílias contraíram o Covid, que estão nessa luta, e nós oramos por elas, meu Pai. Não só aqui na igreja, mas em todo Orlando, Flórida, em todo o mundo, meu Deus. Nós temos familiares que estão nessa luta, nessa batalha. E, meu Deus, nós te pedimos que o Senhor venha guardar eles. Que o Senhor, meu Deus, venha trazer saúde. O Senhor venha trazer força física, força emocional, meu Deus. Para que eles, meu Pai, durante esse momento, meu Deus, eles venham permanecer inabaláveis, meu Deus, com a fé no teu evangelho, na tua palavra. Meu Deus, nós oramos também, meu Deus, pela viagem, por aqueles que estão viajando, por aqueles que foram viajar para o Natal, que vão viajar agora para o Ano Novo.
Meu Deus, visita eles, visita o André, visita o Adilson, meu Deus, que o Senhor venha guardá-los. Da mesma forma que o Senhor guardou a ida dele, o Senhor venha guardar a volta. Que o Senhor venha guardar, meu Deus, aqueles familiares que estão vindo aqui nos visitar. Que, meu Deus, estas viagens venham ser uma bênção, venham ser motivo de alegria, venham ser motivo, meu Deus, de bênção. Meu Deus, que o Senhor venha reunir as famílias, famílias que por anos, meu Pai, estavam separadas fisicamente. E, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, meu Deus. E que esse finalzinho de ano, que esse início de ano novo, meu Deus, venha ser uma bênção para essas famílias. Meu Deus, nós oramos também para que o Senhor venha abençoar, meu Deus, os negócios, que o Senhor venha atender a necessidade de cada membro, de cada pessoa que está nessa live, de cada pessoa, meu Deus, cada membro da nossa igreja. Meu Deus, que o Senhor venha providenciar aquilo que eles têm necessidade, seja emprego, seja imigração, seja saúde. Meu Deus, que o Senhor venha colocar a tua mão, meu Deus, e a tua vontade venha ser feita na vida de cada um de nós. Meu Deus, nós não podemos deixar de mencionar, meu Deus, as famílias lá na Bahia, meu Deus. Nós temos ouvido as notícias de chuvas. Meu Deus, as casas têm sido inundadas. Meu Pai, que situação, que luta. Meu Deus, então dá força, meu Pai, dá força para elas. Dá força, Espírito Santo. Meu Deus, que nesse momento, meu Deus, o Senhor venha fortalecer eles. O Senhor venha dar, meu Pai, colocar dentro deles a certeza de que o Senhor está no controle da vida deles. Por mais que as circunstâncias não sejam as melhores, não sejam esperadas, mas o Senhor está no controle e nós cremos nisso. Amém. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor irá guardar cada família e que o Senhor vai providenciar o melhor. Meu Deus, nós oramos por esta reunião, nós oramos pelo pastor Samuel e que o teu evangelho venha ser pregado, meu Pai, e que famílias, pessoas, almas venham ser alcançadas através da tua palavra. É isso que te pedimos. Amém. 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 Adriano. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você aí na sua casa abrisse a palavra de Deus, livro de Atos, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 11 até o finalzinho do capítulo, versículo 26. Então eu queria que você me acompanhasse aí. Essa é o texto da pregação. O pastor Samuel vai ministrar daqui a alguns segundos, mas eu vou abrir isso aí comigo então. Atos capítulo 3, do versículo 1 em diante. Perdão, do versículo 11 em diante. A palavra de Deus diz assim: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades.
Mas Deus, assim, cumpriu o que diante anunciou por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será extirpada do meio. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, Senhor, obrigado pela tua palavra. Senhor, a tua palavra não contém erros, ela é infalível, ela é perfeita. Ela é poderosa, Senhor, para nos salvar, como Pedro acabou de pregar para nós. Ela é poderosa, Deus, para redimir nossos pecados e nos apontar para Cristo. Senhor, apesar da tua palavra ser perfeita e inerrante, nós não somos. Nossa mente é distorcida pelo pecado, nosso coração inclinado ao mal. Nós nos chegamos a ti tanto pedindo que o Senhor nos ajude agora a não apenas entender a tua palavra, mas a aplicá-la nas nossas vidas, no nosso coração. Vem, Senhor, com teu Santo Espírito e nos acorda, ó Deus, e nos leva a crer naquilo que nós lemos. Agora, Pai, usa o teu servo, usa o pastor Samuel, Pai, para, iluminado pelo teu Espírito, pregar o teu evangelho a nós. Que nós possamos, Senhor, nesta manhã ouvir não apenas a voz de um homem perfeito, quebrado como qualquer um de nós, mas a voz do nosso pastor Jesus. A voz essa que nós ansiamos nessa manhã ouvir, porque nós precisamos e carecemos de ouvir o nosso pastor de nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. Usa o teu servo lhe dando coragem e intrepidez, para que o teu evangelho seja pregado a nós que estamos de casa aqui. Nós oramos assim, no nome precioso do nosso Redentor Jesus. Amém. 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 Obrigado, gente. Obrigado, Adriano. Acho que você volta, você pode sair aí, você volta no finalzinho da mensagem. E que privilégio, como foi orado aí, tanto pelo Adriano quanto pelo David, um privilégio a gente poder estar juntos aqui, ainda que por essa via não tradicional, né? A gente louva a Deus pelo privilégio da tecnologia, que faz com que momentos como esse a gente possa, ainda assim, adorar o nome do Senhor e ouvir a sua palavra. E se você está por algum motivo nos visitando virtualmente, nós estamos numa série de pregação no livro de Atos. Já vimos até aqui a ascensão de Cristo em Atos capítulo 1. E nessa ascensão de Cristo a gente percebeu a ênfase do Salvador, não necessariamente em que a gente seja inquiridor
das coisas referentes ao seu retorno. A gente deve ter uma expectativa de que ele vai voltar, mas ao invés de tentarmos colocar uma data específica nisso, nós devemos fazer aquilo que ele mandou os discípulos fazerem quando estavam com a mente lá no alto, que eles pudessem então ser testemunhas de Jesus em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois disso, a gente percebeu então que nessa expectativa deles, o Senhor cumpre a promessa alguns dias depois, quando manda o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. E isso está diretamente conectado com o texto que Adriano acabou de ler. Porque no dia de Pentecostes algo extraordinário aconteceu. Línguas como de fogo caem sobre cada um dos discípulos do Senhor, que estavam presentes ali naquele momento, e um som impetuoso faz com que a cidade toda acorde cedo e venha para o local onde eles estavam reunidos para ver o que estava acontecendo. E aparecem ali, por conta da época de Pentecostes, pessoas de várias línguas diferentes, de vários idiomas, de várias nações debaixo do sol, debaixo do céu. E cada um dos discípulos começa, então, a pregar em línguas diferentes. E aqueles homens ouvem o evangelho, ouvem as grandezas de Deus, de uma forma a poderem entender. E eles ficaram impressionados com aquilo, porque eles diziam, são esses galileus. Mas, de repente, chega o pessoal de Jerusalém. E o pessoal de Jerusalém não falavam aquelas línguas diferentes. Então, quando eles chegam para ver o que estava acontecendo, de repente, eles imaginam que está todo mundo bêbado. Está todo mundo fora de si, por conta daquela confusão. Então, Pedro, não permitindo a confusão, se levanta e prega pela primeira vez. E ele diz assim, olha, eles não estão bêbados. O que está acontecendo agora é o cumprimento da profecia de Joel. E ele então explica no dia de Pentecostes o que é aquela descida do Espírito Santo. E quando ele tem a oportunidade de pregar, de se fazer entender, ao invés de falar sobre aquelas grandezas, ao invés de falar sobre aquelas coisas extraordinárias, ele prega a Cristo através das Escrituras. Que coisa extraordinária. Experiência fenomenal. Experiência que qualquer um de nós ficaria atônito, como o povo ficou. Mas o que o apóstolo Pedro faz, ao invés de focar na experiência, ele aponta para a Bíblia e ele aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Depois, a gente percebeu, então, que como aplicação desse sermão, o povo começou a viver de uma forma absolutamente linda, altruísta. No final do capítulo 2, que é o capítulo anterior a esse, os homens e mulheres, eles perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Eles faziam as suas refeições com singeleza e alegria de coração. De casa em casa, ninguém considerava seu nenhuma das suas coisas. A igreja, cheia do Espírito Santo, ela então passou a viver em comunidade, a viver um evangelho simples, desburocratizado, um evangelho que tocava na vida de cada uma das pessoas. E como a gente tem buscado viver esse evangelho, como a gente tem buscado viver esse evangelho não para a glória humana absolutamente nenhuma, mas para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é exatamente com base nesse evangelho que os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, ela é chancelada, diz o final de Atos capítulo 2, pelos milagres, sinais e prodígios que os apóstolos faziam no meio do povo. Então, Atos capítulo 3 começa, e a gente viu isso no domingo passado, Atos capítulo 3 começa com um outro evento extraordinário. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estão entrando no templo, e quando ele entra no templo, ao mesmo tempo colocam ali um homem de mais de 40 anos, vai dizer o texto, que todos os dias as pessoas, os amigos e familiares colocavam ele ali, ele não conseguia andar, porque ele era coxo de nascença, ele era um paralítico de nascença. E pedindo ali dinheiro para Pedro e João, a gente ouve de Pedro e João aquela frase famosa, nós não temos ouro nem prata, mas o que a gente tem, a gente dá para você. E aí Pedro diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda.
E o texto é interessante, né? A gente viu que Pedro, muito embora aquele homem tivesse agora forças suficientes para pular e saltitar, como de fato ele faz, depois de 40 anos. O doutor Lucas, médico que está escrevendo isso, conta isso impressionado. Como é que um homem que não tinha nenhuma musculatura nas pernas, um homem que há 30 anos não fez nenhum tipo de fisioterapia, ele simplesmente pula e entra andando no templo, para louvar e para adorar o nome do Senhor, e ele repete umas 3 ou 4 vezes, saltitando, pulando. Mas Pedro vai lá e dá as mãos a ele, dizendo, levanta aqui. Como quem diz, diferentemente de qualquer religioso, nós estamos aqui para caminhar juntos, para nos abraçar, para estar nessa caminhada lado a lado. Entretanto, essa cura é o que vai dar a tônica do texto que foi acabado de ler aqui. E para quem chegou agora, Atos capítulo 3, versículos de 11 em diante. É o sermão que Pedro faz agora. Todas as pessoas estão ali atônitas, as pessoas estão ali impressionadas com o que está acontecendo, e eles vão dar vazão ao que Pedro fala. Imagine, um homem que todo mundo conhece, 40 anos ali, paralítico, e esse homem vai lá com uma palavra, e esse homem agora está pulando dentro do templo. É lógico que essa pessoa que fez isso tem alguma coisa para nos ensinar. Então, estamos aqui ouvindo, estamos aqui com os ouvidos abertos. Sobre o que ele vai falar. E, mais uma vez, depois de ter feito isso no dia de Pentecostes, não focado na experiência, a gente vê um segundo sermão de Pedro, com base em 2 coisas. Com base na Escritura e com base na pessoa de Jesus Cristo. Ensinando para a gente um padrão. É que o sermão cheio do Espírito Santo é um sermão que vai focar na palavra de Deus e que vai focar na pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. E Pedro faz isso com maestria aqui. Entretanto, o versículo 11, ele traz para nós o início dessa cena. Ele diz o seguinte, apegando-se ele, o paralítico, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, Lucas traz uma peça de informação importante aqui, por conta do momento em que eles estavam vivendo. Talvez para a gente, né, que não conheça muito bem o local, isso não seja importante, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. O pórtico de Salomão era o único lugar do templo que, mesmo depois de várias destruições, se você lê o Velho Testamento, você vai perceber que o templo que Salomão, suntuoso, né, que Salomão construiu, pelo menos 2, talvez 3 vezes, não foi destruído. Entretanto, ele não foi todo destruído. Houve um pequeno pedaço, esse pórtico aí, que se manteve de pé, mesmo no meio de guerras e tudo mais. Esse pórtico era chamado de Salomão porque era original. Foi Salomão que construiu o templo. Não era que ele tinha um lugar específico para ele no templo, não. É porque foi um pedaço da construção que era original. Entretanto, os discípulos tinham em mente aquilo que Jesus tinha dito para eles em Mateus 24, que naquele templo, naquele lugar, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Até aquele local, até aquele espaço chamado Pórtico de Salomão seria destruído naquela geração. Mas por algum motivo é ali que Pedro então faz esse sermão. É ali que Pedro abre sua boca para falar para olhos que estão abertos para ele. Por quê? Porque ele fez algo extraordinário. Ele curou um homem incurável. Ele fez algo, a partir das suas próprias palavras, a partir daquilo que saiu da sua boca, ele fez algo que ninguém imaginava, que ninguém esperava. E é exatamente por isso que a gente precisa entender como é que esse sermão se construiu. Então, via de regra, a gente tem uma dificuldadezinha nos textos de sermão de Pedro para a gente dividir. Então, o texto aqui vai ser dividido em 2 modos. O primeiro é um ponto central. Se nós fizermos alguma coisa, e eu estou falando aqui não apenas para pastores, para líderes evangélicos, eu estou falando aqui para qualquer homem ou mulher que faça alguma coisa em nome de Cristo. Se você fizer alguma coisa e você usou seu talento, você usou seu dom, você usou aquilo que de alguma forma é natural em você, se você fez alguma coisa, você não pode tomar essa glória para si. Essa glória precisa ser
de Cristo. Precisa ser do Salvador. É precisamente isso que Pedro faz aqui. A gente nota que Pedro tinha, e ao longo do livro de Atos a gente vai perceber que ele tinha um poder especial. Pedro, daqui a pouco, ele vai estar mandando colocar as pessoas nas calçadas das cidades, para que ele passe e a sombra dele vá curando todas aquelas pessoas que a sua sombra tocar. É algo que a gente não espera ver hoje em dia. É algo que não é natural, não é normal, é supranatural, é extraordinário. Entretanto, ao invés de falar acerca de si mesmo e do poder que Cristo tinha dado para ele, a única coisa que Pedro faz é apontar para o Salvador, é apontar para Jesus Cristo. Ele não toma essa glória para si, porque ele sabe que isso não pertence a ele. Então, vamos entender isso aqui. Todos estavam atônitos, olhando para Pedro e para João, mas veja o que ele diz no versículo 12. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ele talvez estivesse apontando para o paralítico ali, para o homem que estava em pé e pulando. Ele disse: por que vocês estão maravilhados com isso aqui? Isso já devia ser natural para vocês. E por que já devia ser natural para vocês? Porque por 3 anos eles já haviam acompanhado o ministério de Jesus. Por 3 anos, coxos andavam, cegos paralíticos corriam. Por 3 anos, pães eram multiplicados. Por 3 anos, eles viram o poder e a manifestação da glória do Pai na pessoa do Filho. Vimos o João, que estava ali junto de Pedro, né, iria escrever no seu evangelho, vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Pedro está mostrando aquele paralítico ali, dizendo: Cristo tem poder para fazer isso. Por que vocês se maravilham disso? E aí ele aponta para si e para João. Como se nós... Ou por que fitais os olhos em nós, Pedro e João, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar. Perceba aqui. Ele primeiro está dizendo: esse poder não é nosso. Mas muita gente pode pensar assim: é verdade, o poder não é nosso, e nenhum desses milagreiros de plantão que existem hoje por aí diz que o poder é deles. Diz que o poder é de Jesus. Mas talvez eles tenham esse poder por alguma coisa que eles fazem, por alguma oração fervorosa, porque eles são alguma coisa especial. Pedro e João estão dizendo que não é apenas pelo seu próprio poder e nem pela sua própria piedade. Não é por nada que eles façam, não é por nada que eles possam apresentar. Eles simplesmente foram escolhidos para ser apóstolos de Cristo Jesus, não porque eles eram alguma coisa, eram meros pescadores, homens normais, pecadores. Aliás, como Pedro, muitas vezes erra diante do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o seu jeito de ser faz com que, num determinado momento, Jesus até tenha dito para ele: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. É esse Pedro que está agora cheio de poder do Espírito Santo, cheio de coisas extraordinárias, ao invés de apontando para si, dizendo: não somos nós. Esse poder não é inerente a qualquer coisa que eu possa fazer ou à piedade que nós temos. Ele está andando por outro motivo. O poder de Cristo, entretanto, impressiona as pessoas. Mesmo que Pedro tenha dito: olha, isso não aconteceu por nós, as pessoas estão ali com os olhos fitos nele. As pessoas olham para quem Deus usa. Mas como é que a gente diferencia líderes, então? E esse texto aqui traz algo extraordinário, porque, via de regra, quem está na liderança é observado. E, via de regra, queridos, quem está na liderança está porque, de alguma forma, as pessoas veem o poder de Deus neles. Entretanto, alguns usam qualquer coisa que fazem, e é interessante como a perspectiva do templo aqui ajuda a gente a entender alguma coisa. Num momento passado, aqui, algumas semanas atrás, Jesus ainda com eles, os discípulos começam a mostrar as construções do templo para Jesus. Olha que coisa extraordinária, olha aquela marquise, olha isso, olha aquilo. E Jesus joga um balde de água fria na cabeça deles, dizendo: não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E de repente agora, Pedro vê o verdadeiro templo, e ao ver o verdadeiro templo, que não era aquele onde eles estavam reunidos, mas aquele homem
que foi transformado pelo poder do Evangelho, que foi transformado pelo poder extraordinário de Jesus Cristo. Aquele homem que, de repente, ele é completamente curado. Pedro diz, este homem, sim, ele vai fazer parte como uma pequena pedrinha de um edifício lindo e espiritual, que é a igreja do Deus vivo e Deus verdadeiro. Então ele chama para si não a responsabilidade de ter feito alguma coisa, mas o fato dele ser nada mais, nada menos do que um apóstolo, do que um homem que está ali para cumprir um papel, como eu e como vocês temos o nosso papel a cumprir nessa edificação espiritual que tem apenas um nome para ser glorificado, que tem apenas um nome para ser lembrado, como é aquele poderoso para fazer todas as coisas. Então, como é que Pedro então faz isso? Como é que Pedro aplica isso? Ora, ele lê as pessoas. Ele sabe, ele vê diante de quem ele está e com uma maestria impressionante. Ele aplica na necessidade e para a relevância daquelas pessoas. Aqueles homens eram judeus, eram israelitas, ele já disse isso. E é exatamente por isso que ele diz, olha, esse Cristo, esse Jesus, ele vem do Antigo Testamento, daquilo que vocês acreditam. Veja aí, no versículo 13, ele diz, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. Então Pedro aponta aqui para várias características do Antigo Testamento, dizendo, olha, os patriarcas, lembra deles? Quem foi Abraão? O pai da fé. Abraão foi aquele que acolheu as promessas. Abraão foi aquele que recebeu pela primeira vez a aliança do Senhor, dizendo, na tua terra, sai da tua terra e da tua parentela, e eu vou te levar para um lugar que eu te mostrarei. E quando ele olhou para o céu, não é, e contou as estrelas, ou se é que pudesse contar as estrelas, Deus disse, assim será a tua descendência. Essa fé que Abraão teve de acreditar, Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça, fez com que Abraão fosse o grande nome do Antigo Testamento, um dos grandes nomes do Antigo Testamento. Pois bem, Pedro está dizendo, o Deus que glorificou a Jesus é o Deus de Abraão. Quem é Isaque? Isaque é nada menos do que o filho da promessa, aquele que iniciou o cumprimento da promessa que foi feita a Abraão. Aquele que veio fora completamente de qualquer perspectiva humana possível, de qualquer possibilidade. Ele veio de um milagre, de uma mulher velha de 90 e tantos anos, que engravidou e que era estéril, e que de repente traz o filho da promessa. E quem era Jacó? Jacó era um homem comum, normal e pecador, como qualquer um de nós, mas que por conta do que Cristo fez na vida dele, ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, o povo de Deus. E agora Pedro diz, vocês israelitas, vocês descendentes desse Jacó, observem que todos esses homens apontaram para um outro homem, para um outro descendente deles. E esse descendente era Jesus. E Pedro, então, ao invés de tentar chamar para si algum tipo de glória, ou aglomerar as multidões por causa daquilo, ou da cura que ele podia fazer, Pedro começa a pregar apontando para eles os seus próprios pecados. Vejam essas 4 coisas que Pedro traz aí a partir do versículo 13. Veja que coisa impressionante. Ele vai dizer 4 formas como Deus, como aqueles israelitas haviam desonrado a Deus, desonrando Jesus. A primeira, ele diz assim, a quem vós traístes. Traição. E aquela traição não era necessariamente apenas a traição de Judas. Era a traição do fato de que ele, de fato, tinha feito tantas coisas, ajudado tantas pessoas. Jesus tinha curado tanta gente. Jesus tinha demonstrado por 3 anos quem ele era. Mas no momento crucial, todas as pessoas viraram as costas para Jesus. Ele ficou sozinho. Ele foi traído por todos. Mas não apenas a traição, mas a negação. Ainda no versículo 13, a negação diante das autoridades. Vocês negaram ele perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Mas o que mais me impressiona aqui, o que mais me deixa impressionado aqui, é a autoridade com a qual Pedro pode falar essas palavras aqui. Apontando o dedo para eles, dizendo assim, vocês negaram a Jesus. Quem, Pedro? Você?
que naquela noite negou ele 3 vezes. Que naquela noite você foi perguntado a você, você conhece esse homem? E você disse, não, não sei quem ele é. Com que autoridade você pode falar isso aqui? E queridos, que coisa extraordinária perceber que Pedro tem essa autoridade. Porque Pedro se arrependeu dos seus pecados. E porque cheio do Espírito Santo e tendo confessado os seus pecados a Jesus na praia, ele agora pode, com toda a autoridade, falar sobre aquilo que ele mesmo fez. E como isso traz um bálsamo para aqueles que pregam o Evangelho. Porque todos nós somos pecadores, todos nós podemos olhar para o nosso passado e perceber que não há em nós absolutamente nada, mas há no poder do Evangelho algo que não está em nós, que está no Cristo, que está naquele homem que estava sendo negado por aqueles judeus, mas que agora estava sendo pregado com unção e com autoridade pela pessoa bendita do Salvador Jesus Cristo. Terceiro lugar, vocês não apenas traíram e negaram a Jesus, mas vocês fizeram uma troca grotesca, uma troca horrenda. Veja aí no versículo 14, vós, porém, negastes o santo e o justo, não é qualquer um, é o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Crucifica Jesus, solta Barrabás. Crucifica o santo e o justo e solta esse bandido, esse ladrão, esse assassino. E é exatamente isso que Pedro está dizendo ali para aqueles que gritaram essas coisas no dia da crucificação de Jesus. E ele está mais uma vez atando isso ao Velho Testamento, porque tanto os profetas, quanto os salmos, quanto a lei de Deus diz como Deus odeia aquele que faz 2 coisas. Aquele que inocenta o culpado e aquele que condena o justo. E, queridos, era exatamente isso que estava acontecendo ali. E nós precisamos entender que muitas vezes, por conta dos nossos próprios juízos, nós fazemos a mesma coisa. Nós, porque gostamos ou deixamos de gostar de alguém, nós não julgamos o caso, nós simplesmente julgamos de acordo com os nossos sentimentos. E quantas vezes nós falamos mal de pessoas que são honradas por Deus? E quantas vezes nós tentamos defender, por qualquer motivação que seja, alguns que estão cuspindo no rosto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? As 2 coisas são igualmente horrendas, horripilantes aos olhos de Deus. Pedro está dizendo àquele povo, vocês fizeram isso com o Salvador. Vocês fizeram isso condenando o santo e o justo e soltando um inocente. Mas vocês foram além. Vocês fizeram uma 4ª coisa. Versículo 15. Dessarte, matastes o autor da vida. Vocês não apenas traíram, vocês não apenas negaram, vocês não apenas trocaram ele, mas vocês o mataram. Perceba que num sermão, o apóstolo Pedro não simplesmente faz coceiras nos ouvidos. Perceba que num sermão, o apóstolo Pedro não simplesmente fala daquilo que as pessoas querem ouvir. Elas precisam ser expostas ao seu próprio pecado. E aqueles israelitas estavam sendo expostos aos seus próprios pecados. Assim como a nossa geração precisa ser exposta aos nossos próprios pecados. Porque essa última aqui é um paradoxo inquietante, né? Como assim? Matar o autor da vida? Ora, aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aquele que trouxe à existência todas as coisas, aquele que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos, aquele que soprou em Adão o fôlego de vida, aquele homem, ou aquele ser, aquele Deus que tem o poder absoluto de fazer com que a vida aconteça, com que a luz apareça. Este homem que é a vida em pessoa foi morto por vocês, diz o apóstolo Pedro. Que paradoxo! Que coisa inquietante! Entretanto, eu e vocês podemos olhar esse texto e dizer, mas como os judeus puderam fazer coisa assim? Como aquela geração pôde tratar Jesus dessa forma? Ora, vejamos nas nossas próprias atitudes se nós não fazemos as mesmas coisas. Se nós não traímos Jesus,
No momento em que nós sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Se nós não negamos a Jesus, tantas vezes quantas nós sabemos precisamente como agir em relação à igreja, em relação às coisas desse mundo, e fazemos precisamente o contrário. Quantas vezes nós julgamos de acordo com o nosso próprio coração e fazemos com que pessoas que estão fazendo coisas certas sejam condenadas como injustas no nosso próprio coração e atitudes, e pessoas que estão desonrando o nome de Cristo são honradas por nós. E por fim, cada pecado, cada mentira, cada adultério, cada pornografia, cada coisa que nós de repente podemos trazer, ou cada palavra frívola que a gente fale, nós precisamos entender que cada pecado levou o nosso Senhor Jesus Cristo à cruz do Calvário. Nós continuamos a matá-lo com as nossas próprias atitudes e com os nossos próprios pecados. Portanto, essas palavras de Pedro, elas servem para nós. Elas servem para que o nosso coração seja desafiado diante dessas palavras. Amados, toda essa desonra e toda essa rejeição e toda essa morte até, elas estavam com os momentos contados. Naquele tempo, porque eles fizeram isso com o Salvador. Porque eles fizeram isso com o Filho de Deus, em pessoa e em carne. Então, o mesmo ato soberano e poderoso desse tal Deus de Abraão fez o seguinte, no versículo 15 ainda. Veja aí. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Tudo aquilo que o homem pode fazer está não apenas sobre o controle de Deus, está não apenas sobre a perspectiva extraordinária de que ele sabe soberanamente o que faz, mas ele tem o poder de reverter de uma forma que só quem passa por circunstâncias assim pode entender. Aquilo que se tenta fazer contra Cristo se volta contra as pessoas que o fazem. E a ressurreição de Cristo devia ter trazido pavor, devia ter trazido medo àqueles que o mataram. Um homem que traz por si mesmo e pelo seu próprio poder a vida de volta ao seu corpo morto. É algo muito mais impressionante do que aquele paralítico está andando e pulando ali. É vida na morte. Tocando em miúdos, então. Quando Pedro vê que as pessoas estão impressionadas com ele, ele termina o versículo 15 dizendo, não fiquem, porque tudo que nós somos é que nós somos testemunhas daquilo que aconteceu com ele. E essa palavra é muito bem usada por Pedro aqui. Porque, via de regra, a gente entende uma parte do que é ser testemunha de Cristo. Ser testemunha de Cristo é você, independentemente das circunstâncias, você pregar a palavra, você falar acerca dele. Mas a palavra utilizada aqui é martírio. O que Pedro está dizendo é, nós estamos prontos, porque nós vimos o que aconteceu com esse homem, a até mesmo morrer por ele. Agora, não com aquelas palavras frívolas que ele disse para Jesus no passado, eu morro por ti, quando estava pronto para negá-lo. Mas agora Pedro e João, todos dois, iriam morrer de formas distintas. João estaria pronto para sofrer o exílio, para ser esquecido numa ilha. E Pedro estaria pronto até para ser crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque eles estavam prontos para serem testemunhas até a sua morte do Cristo que eles conheciam. Mudou completamente o rumo ou o pensamento daquelas pessoas que estavam ali, como se o milagre fosse alguma coisa demais. Como se tudo tivesse a ver com o aqui e com o agora. E tem tanta gente, queridos, indo atrás desse evangelho. O evangelho que tudo que oferece é o aqui e o agora. Venha que hoje tem cura. Venha que hoje tem milagre. Venha que hoje tem promessa. Queridos, venham que aqui tem o evangelho que vai falar de pecado, que vai falar de graça.
O evangelho que vai trazer a má notícia de que Cristo ressuscitou como todo-poderoso, que vem contra o mundo, que vem com um cetro de ferro nas mãos. Mas para todos aqueles que se refugiam nele, ele vai derramar a sua graça, o seu perdão e a sua misericórdia. É por isso que Pedro arremata esse assunto no versículo 16, dizendo o seguinte: pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vede e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, veja como ele repete isso, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então Pedro, ele sintetiza. Aquele homem ainda estava ali. E Pedro diz, isso não tem nada a ver comigo. É a fé no nome de Jesus. Que coisa impressionante que Pedro faz aqui. Ele torna algo que poderia ser antropocêntrico. Ele torna algo que poderia ser impressionante sob o ponto de vista do aqui e do agora. Como um grito de exaltação, como uma doxologia de exaltação e de glória ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, versículo 6, ele é chamado de Jesus o Nazareno, o homem que viveu entre vocês. No versículo 13, ele é chamado de o servo de Deus. No versículo 14, é o santo e o justo, que vocês mataram, mas ele não deixa de ser santo e justo. Agora, no versículo 15, ele é chamado de o autor da vida. Mais na frente, no versículo 22, ele vai ser chamado de o profeta que estava prometido. Mais na frente, a pedra angular, sobre a qual todo o edifício vai ser edificado. Pedro não faz outra coisa senão trazer Jesus para o centro da história. E é exatamente por isso, queridos, que o texto agora vai para uma segunda e última parte, onde nós temos aplicações diretas ao coração dos ouvintes. Aplicações diretas ao coração do povo de Deus. E como eu e vocês, no dia de hoje, precisamos dessas aplicações. O coxo ainda estava ali, o paralítico ainda estava ali. Já tinha saltitado, já tinha entrado, já tinha glorificado a Deus. Mas agora ele perde completamente a importância na cena. Pedro mostra como focar na cura, o que é possível, é focar em algo pequeno e passageiro. Queridos, deixa eu explicar um negócio para vocês. Tem muita gente que acha que presbiteriano não acredita em milagre, não acredita em cura. Nada mais longe da verdade. Nós acreditamos sim. Tiago diz que a oração da fé salvará o enfermo. Nós oramos, antes de começar esse culto, o nosso irmão David orou pelos que estão doentes, pelos que mandaram os seus nomes pedindo oração, porque algum familiar está passando por algum problema. Nós continuamos acreditando que o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, tem o poder de transformar, de curar, de mudar. Entretanto, nós não somos guiados pelas circunstâncias. Porque ele tem o poder de curar, mas ele tem também o poder de não curar. Ele tem o poder de fazer totalmente diferente do nosso próprio pedido. E é exatamente esse Deus que é o Todo-Poderoso que nós pregamos e em quem nós acreditamos, porque ele sabe melhor do que nós o que é o melhor para nós. Se eu peço a Deus alguma coisa, como que entendendo, dizendo a Deus, Deus, olha, o melhor para mim é isso. Essa oração não é uma oração de fé. Se eu disser para Deus, olha, o Senhor tem que fazer isso comigo, porque é isso que o meu coração deseja. Essa não é uma oração de fé. A oração de fé é dizer a Deus, Senhor, é isso que eu quero. Agora está nas tuas mãos para que o Senhor faça como o Senhor deseja. E nos submeter à vontade de Deus. Essa é uma oração de fé. É uma oração que se submete à vontade dEle. E muitas vezes, queridos, a vontade dele traz a gente por circunstâncias e situações que são difíceis, que não são simples. Portanto, a gente não pode focar em algo que é tão pequeno e passageiro. Tem coisas maiores e eternas que estão em jogo aqui. Aqui a gente vê uma pregação na qual os ouvintes estão ali sendo acusados de terem matado o Filho de Deus, ou de terem sido coniventes com isso. E a pergunta que pode pairar no coração deles, como talvez no seu coração, é: será que havia perdão para tamanho pecado? Veja, quando a má notícia é dada, ela deve trazer temor.
Quando nós somos acusados de pecadores, isso deve trazer para nós essa perspectiva. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Como talvez aqueles homens pudessem estar ali dizendo, meu Deus, como é que eu posso ter feito isso? De fato, ele fez tantas coisas, ele era o Cristo. Ele era tão claro que ele era aquilo que ele estava dizendo. Será que há perdão? Mas Pedro, ele lembra das palavras do próprio Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Enquanto todos estavam ali cuspindo nele, zombando dele, e tirando sarro daquilo que estava acontecendo, aquele homem que jazia nu naquele pedaço de madeira, a oração daquele homem foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E vocês vão perceber como Pedro vai utilizar-se dessa oração de Cristo para trazer para aqueles homens que acabavam de ser acusados dos seus próprios pecados, que havia esperança. Que havia esperança. No versículo 17 ele diz: e agora, irmãos, olha, vocês fizeram tudo isso, mas há um aspecto no qual eu posso chamar vocês de irmãos. E é interessante que ele está falando do aspecto étnico aqui, eles eram israelitas também, mas Pedro poderia ter usado outras palavras. Mas ele faz questão. Ele chegou no momento da aplicação. Então ele quer trazer as pessoas para perto de si. E ele usa uma arma retórica interessante aqui. Ele diz, versículo 17, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso na ignorância. Ora, como Pedro podia saber disso? Às vezes a gente chega para os nossos filhos, né, quando eles fazem alguma coisa errada, e a gente diz assim, olha, eu tenho certeza que você não fez isso porque você quis fazer. Muitas vezes eles fizeram. Mas com isso a gente dá a oportunidade para eles deles pensarem. Mas Pedro também não apenas está usando uma arma retórica aqui, mas ele está mais uma vez levando esses homens para o Antigo Testamento. Se alguns ali de fato cometeram esse pecado por ignorância, ou por serem levados por outros, ou por conta da turba, Pedro diz, olha, um cordeiro era morto quase que diariamente no Antigo Testamento, pelos pecados da ignorância do povo. E ali estava a lembrança na mente daquelas pessoas de que o Cordeiro de Deus estava naquela cruz, derramando seu sangue. E com certeza o pecado de ignorância de muita gente poderia estar sendo pago, como foi pago ali. Mas não apenas os réis mortais que disseram e que mudaram de opinião, mas as próprias autoridades, diz o texto. Eu sei que por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os seus profetas, que o Cristo havia de padecer. Veja, mesmo nos nossos piores atos, o controle de Deus e a soberania de Deus não sai de cena. Isso não justifica o pecado de ninguém, porque cada um de nós é responsável pelos nossos próprios pecados. Entretanto, todas as coisas que porventura podem acontecer estão sob o controle perfeito e absoluto daquele que vive e reina. Portanto, se você tem cometido pecados, e a gente vai entrar numa aplicação direta daqui a pouco, se você tem cometido pecados ou entrou numa certa trama por algum tipo de ignorância ou por algum tipo, foi levado a fazer algo errado por algum tipo de circunstância, eu quero que você entenda que é para você que Pedro está falando. Que há esperança para os piores pecados aqui. Pedro está lembrando aos homens que mataram a Jesus, que Jesus ressuscitou e que a ressurreição de Jesus poderia ser poderosa para salvar até a eles. Mas os profetas são lembrados aqui. Então, rapidamente, o final da mensagem aí, versículos 21, o texto diz assim, ao qual, Jesus, é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Então, veja, Jesus está nos céus, até o tempo da restauração, novos céus e nova terra vão vir para cá. Que Deus falou por boca dos santos profetas desde a antiguidade. E ele usa dois aqui. Disse, na verdade, versículo 22, Moisés, o Senhor vos suscitará dentre vós um profeta, irmão nosso, semelhante a mim. A ele ouvireis. Ele estava apontando para Jesus. E depois, versículo 24, e todos os profetas, a começar de Samuel, assim
como todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Tudo o que acontece é cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E versículo 25, vós sois filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Queridos, o evangelho está se espalhando. E agora ele chega até você. O evangelho está se espalhando por toda a terra. E ele agora chega não simplesmente a um povo, não simplesmente a um prédio, mas circunstancialmente a gente está aqui, nessa manhã, se utilizando dessa ferramenta, para que esse evangelho chegue até você, para que você possa olhar para o seu próprio coração, e para que você possa sondar o seu próprio evangelho, ou a sua própria vida, diante da santidade do Senhor Jesus Cristo. Qual é o seu pecado? Talvez você pense, eu já fui longe demais. E eu quero que você entenda que mesmo para quem acha que foi longe demais, o evangelho abre uma porta extraordinária de esperança. Há um caminho. E aqui a gente termina com 3 aplicações. A primeira delas é precisamente para você que acaba de ouvir essas palavras. Você acha que já foi longe demais com o seu pecado. Eu não sei qual é o pecado que você deve ter cometido. Mas eu conheço a minha própria vida. E eu posso lhe afirmar que eu fui longe demais com o meu pecado. Eu posso lhe afirmar que em mim não há nenhuma autoridade de falar aqui em nome de Cristo. Eu posso lhe afirmar que em mim não há absolutamente nenhum poder ou piedade, assim como em Pedro, de pregar o evangelho. Mas essa mesma verdade pode ser dita sobre qualquer homem que ousa pregar o evangelho. Porque todos nós, assim como os apóstolos, assim como o exemplo de Pedro aqui, traz uma única porta de salvação para as pessoas. E essa porta de salvação não é que você se ajeite, não é que você, pela sua própria forma de ser e de agir, consiga resolver os problemas do seu pecado. Não. Versículo 19. O texto vai trazer para mim e para vocês qual é a solução, qual é o caminho. Veja o que diz o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O caminho, queridos, não está em você. O caminho único está no arrependimento. E arrependimento não é remorso. Arrependimento não é quando a ficha cai que você vai se dar mal por causa do que você fez. Arrependimento não é quando, de repente, você percebe que as suas atitudes vão trazer algumas consequências temporais e aí você diz, não, eu me arrependo. Me desculpa, me perdoa. Esaú tentou esse caminho. E ainda que ele tenha tentado com lágrimas, ele não achou ocasião para arrependimento. Arrependimento, Pedro traz aqui linkado à conversão, a mudança de vida, a mudança de alma, a compreensão, primeiro, de que de fato você foi pego no seu pecado. E se você está com a sua consciência batendo e tiritando agora, porque você entende que a partir do seu próprio pecado, da sua própria negligência, você cuspiu no rosto do autor da vida. Você matou aquele que ressuscitou para a salvação de muitos. É importante que você entenda que hoje é dia de boas novas para você. Hoje é dia em que você pode, de fato, se arrepender. Ter uma mudança radical de mente. E isso você não vai conseguir isso sozinho. Você precisa do mesmo Salvador. Você precisa do mesmo Cristo. Mas Pedro continua. E ele traz para você um resultado desse arrependimento e dessa conversão. E o resultado desse arrependimento e dessa conversão é esse aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Veja que coisa linda, irmãos. Para serem cancelados os vossos pecados. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Aqueles homens estavam sendo acusados. Vocês mataram
a Jesus. Dentre outras coisas, vocês fizeram a pior coisa que esse mundo já viu como pecado. Pior do que qualquer estupro, pior do que qualquer aborto, pior do que qualquer perversão sexual, pior do que qualquer trama maligna que vocês travaram contra uma pessoa ou outra, pior do que qualquer mentira que vocês contaram, pior do que qualquer roubo que você cometeu, pior do que qualquer ato de prostituição, pior do que qualquer pornografia, pior do que qualquer outra coisa que vocês já puderam fazer, vocês mataram o autor da vida. Mas Pedro está dizendo, arrependam-se, porque há esperança. Mudem, porque há esperança. E a esperança é que o Espírito Santo da promessa, no qual Pedro está cheio aqui, traz um selo dizendo, está cancelado, está pago. Cristo pagou o preço de todos os pecados. E ele chancela isso através do arrependimento. Portanto, busque esse arrependimento. Não brinque com a vida. Não brinque com a eternidade. Entenda que Deus está trazendo para você, a partir da pregação simples e direta do Evangelho, a perspectiva de que mesmo você, que talvez tenha ido longe demais, não foi longe demais para a cruz do Calvário. A cruz do Calvário é onde Cristo recebeu o inferno, para que pessoas que merecem o inferno possam ter os seus pecados cancelados. Você tem uma dívida impagável. É um papel que você olha e você diz, estou morto, não tem jeito. Mas vem um carimbo dizendo, está pago. Você está livre. É simples assim. É o evangelho da graça, do perdão. É o evangelho da transformação. É o evangelho que traz esperança para você, para que você tenha os seus pecados cancelados diante do Senhor. Mas em segundo lugar, talvez você pense acerca de você mesmo, não, eu não sou desses que fui longe demais com o meu pecado. Muito pelo contrário, pastor. Eu até faço a minha parte. Mas, deixa eu explicar o que aconteceu. Deus me abandonou. Eu faço a minha parte. Eu cumpro as minhas obrigações. Eu faço aquilo que eu devo fazer. Mas, por algum motivo, Deus não está vendo isso. E talvez lá no íntimo, você nem consiga dizer isso com a sua boca, mas você acha que Deus está sendo injusto comigo. Tem muita gente assim. Tem muita gente que pensa, está sempre vivendo na vontade de Deus, mas as coisas não acontecem como você quer. Deixa eu trazer uma palavra para você. Não importa o que você esteja passando. Mas talvez o seu sofrimento seja precisamente porque você acredita que Cristo, o Cristo que você diz acreditar ou diz crer, ainda está sendo buscado do seu próprio jeito. Você talvez tenha acreditado num tipo de Jesus que está sendo pregado por aí, que tem a obrigação de fazer a sua vontade. Mas esse não é o Cristo das Escrituras. Esse não é o Jesus que pagou o preço com a sua própria morte para resolver de uma vez por todas o problema do pecado. Mas deixa eu trazer também uma palavra de esperança para você. Quando você conseguir entregar tudo a Cristo, tudo mesmo, você vai entender e receber um refrigério que talvez você nunca tenha experimentado na vida. Veja o versículo 20. A fim de que, da presença do Senhor, e eu vou explicar esse termo aqui, venham tempos de refrigério, e que ele envie o Cristo que já foi designado, Jesus. Essa palavra aqui, da presença do Senhor, não é uma presença, ele está aqui do meu lado. É uma presença que preenche completamente. Veja, tem muita gente que Cristo, que a igreja, que Jesus é uma parte da sua vida. É um ponto na sua lista de checklist. Queridos, Cristo não quer isso de você. Ou é tudo ou é nada. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.
O que você precisa entender é que você precisa se negar completamente e seguir a cruz de Cristo. E veja que coisa impressionante. Quando você faz isso, em fé, ao invés de temer, ao invés de alguma forma isso se virar contra você, perde completamente o controle. Aí ele diz, você vai ter refrigério. Quando você entregar tudo, isso é uma música antiga, que dizia assim, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Você já deixou tudo no altar. Você já entregou tudo, tudo mesmo a Cristo. A sua documentação, o seu relacionamento, o seu marido que não vem, o seu filho que está longe de Cristo, as suas, o que quer que seja. Você já entregou tudo nas mãos de Cristo. É isso que ele requer de você. E ele diz, no momento que você fizer isso, você vai sentir uma paz que excede todo entendimento. É um refrigério que só o Evangelho pode trazer. Terceiro e último, seja qual for o caso, o Evangelho é para você. Como resultado temporal, esse Evangelho aponta para a glória. Mas ele faz com que a gente viva de forma digna aqui, desse lado da glória. Jesus veio para endireitar os nossos caminhos. Veja o último versículo desse texto, versículo 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. Veja o finalzinho. No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Em Cristo, era possível que aqueles que mataram a Jesus fossem perdoados e transformados. Quais são as suas perversidades? Talvez você acha que fez a sua parte e Deus lhe abandonou. Talvez você acha que já tenha ido longe demais. Autoconfiança, desconfiança, blasfêmia, pornografia, maledicência, você não consegue controlar a sua língua. Talvez você tenha um amor exacerbado ao dinheiro. Talvez você seja uma pessoa extremamente orgulhosa. Talvez você viva uma vida cheia de promiscuidades. Talvez você esteja tão mergulhado nos pecados e nos escárnios mais obscuros que você diga, não tem como eu sair daqui. Talvez você seja um adúltero. Esteja se escondendo da sua esposa ou do seu marido. Talvez você não tenha obedecido aos seus pais como você deveria. Talvez você não tenha disposição de perdoar. Ou talvez você não tenha disposição de reconhecer os seus erros. Não importa qual seja a sua promiscuidade. Não importa qual seja a sua perversidade. Cristo morreu e ele ressuscitou para que arrependido você possa vir para ele. E se você, por algum motivo, está sofrendo no seu coração a angústia de não saber o que fazer, Jesus olha para você e ele diz assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave e porque o meu fardo é leve. Ele veio no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. É possível que você viva em novidade de vida. A cura física daquele homem não era mais nem lembrada, pois toda a multidão entendeu que estava enferma, não nas suas pernas, mas na sua alma. E a cura necessária se encontra apenas em Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que se oferece para você nessa manhã. Eu vou chamar aqui mais uma vez o pastor Adriano para que ele possa terminar com uma oração ao Senhor, seu achado.
pastor. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, a verdade é que depois de ouvir uma mensagem como essa, nós não temos para onde, porque como aqueles que ouviam Pedro naquele dia, nós somos convictos, nós somos culpados. Senhor, como aqueles ouvintes que começaram a entender a gravidade do que eles tinham feito, nós também entendemos a gravidade daquilo que nós fizemos, Pai. Como eles, nós traímos o Senhor Jesus. Nós negamos o teu nome tantas vezes, não apenas antes de te conhecer, mas mesmo andando contigo, nós fazemos essas coisas. Foram os nossos pecados que te levaram à cruz, Senhor. Incluindo os pecados que nós cometemos nesse dia. Cada um deles pesou nos teus ombros. E nós, Pai, podemos facilmente nos desesperar quando a gente começa a entender isso. Mas nós também aqui ouvimos que é justamente a cruz o remédio para a nossa perversidade. É justamente a cruz que pode nos livrar desses pecados que nos amarram e nos prendem e com tanta força nos esmagam. Por isso, como ouvimos aqui, eu oro pelos meus irmãos e irmãs, pelos meus amigos que estão ouvindo essa mensagem nessa manhã, Senhor, que o arrependimento genuíno possa inundar os nossos corações, que nós possamos ser levados aos pés da cruz, não apenas com remorso ou com sabendo que o pecado é algo ruim, terrível e destrói nossas famílias, não, mas antes de mais nada sabemos que nós traímos o autor da vida. Nos leva a esse tipo de arrependimento, ao arrependimento que nos faz mudar, que nos faz, ó Deus, correr para a nova vida oferecida por causa da cruz do Calvário e por causa da ressurreição para a nossa justiça, como também falou Pedro. Toma, Senhor, toma cada um de nós que estamos aqui nessa manhã e nos leva a viver a vida que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, como ouvimos aqui, a colocar todas as coisas aos teus pés, a entregar as coisas. Cada desconfiança que nós temos do teu amor, cada questionamento que nós temos dos teus planos para as nossas vidas, cada, Deus, acusação de injustiça que nós fazemos na tua face, cada pecado que nós às vezes seguramos com tanta força, não querendo se ver livre deles, que nós possamos entregar todas as coisas, para que, como ouvimos essa manhã, nós possamos experimentar, talvez a partir de agora, o refrigério. Pedro também prometeu na sua mensagem o refrigério de andar completamente livre, completamente leve, sabendo que nós andamos com com o nosso Redentor, aquele que perdoou todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Obrigado. Obrigado por ter anunciado o Evangelho mais uma vez. A mim, a minha família e a todos que estão aqui ouvindo. No nome precioso do Senhor Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, obrigado por participarem aí com a gente, por ouvirem o nosso culto, ainda que de uma forma diferente aqui. Se você quiser conversar um pouco mais sobre o que você ouviu, nos procure no particular ou da nossa igreja, que está aí também, a Igreja Esperança. Faça uma visita para a gente. E para o pessoal da igreja, a gente vai trazer os avisos e tudo mais pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, se Deus quiser, já juntos novamente, né? Feliz ano novo para vocês também.